Existe hoje o Botafogo é um time alegre em campo? Não, o Flamengo é um time que tá derrubando o técnico, pô. Você acha que tá na cara isso? Isso tá muito evidente. Eles não... É claro, pô. Tem uma panela nesse time aí, cara. Enquanto manter essa panela aí, vai derrubar todos os técnicos que chegar. Não adianta. Não adianta. Gosta do técnico, eles não seguem. Se o São Paulo der a orientação correta ou errada, eles não vão fazer com o cara. O cara fica na beira do campo, pedindo para compactar, aproxima, sobe a marcação, eles não fazem. Pô, Mauro, mas não querer jogar um jogo de mata-mata de Libertadores é muito desrespeito com a torcida. Então, o que nós vimos na quinta-feira? O time do Flamengo jogou quinta-feira? Ô, pessoal, não adianta, cara. Enquanto tiver esse elenco de preguiçosos, acomodados, nenhum técnico europeu vai ficar aí, cara. Técnico europeu gosta de jogar na pressão. E os caras não tem mais fôlego. Não tem fôlego. O time brigou. O que aconteceu no outro jogo? Primeiro, que são 2 jogos. O Flamengo fez um primeiro tempo arrastado contra o Olímpia, não pressionou o Olímpia, fez um gol no começo do segundo tempo e parou praticamente. Não lutou para um segundo, terceiro gol. Aí vê aquele papo, o segundo jogo em casa é melhor. Depende, se você tiver a competência de fazer sobre um time que é mais fraco que você, uma boa margem de gols no primeiro jogo, o segundo jogo em casa vira um passeio. Fizesse 3-0 no Olímpia, e o Flamengo tem time para meter 3-0 no Olímpia, no Maracanã, ou 4, e no Paraguai só passear. Mas fez um gol. Ô, pessoal, a folha salarial do Olímpia só paga 2 jogadores do Flamengo. Só o Gabigol é a metade da folha salarial dos caras. É uma vergonha, pô. Vergonha. Deixou o adversário vivo, tomou 3 gols de cabeça. Várias falhas foram cometidas, erros individuais, coletivos, atuações horríveis do Davi Luiz, do Felipe Luiz, por exemplo. Horríveis, horríveis. Do Matheus Cunha. Péssimas atuações, assim, coisa medonha, medonha. E o Gabigol, nulo. Arrascaeta, mal. Todo mundo mal. Everton Ribeiro, péssimo, errando passes. Todo mundo muito mal. O Wesley não jogou, nem passava no meio campo, lá assustado parecia estar o garoto. Então foi um horror. E os caras não estão a fim de fazer o que o técnico manda. Então, na prática, esse tipo de comportamento, que é uma certa espécie de insubordinação tática, você não segue aquilo que o técnico quer, você não faz o que é treinado. Foi assim com o Vitor Pereira do Fla-Flu, 4-1. O Fabrício Bruno ainda sai de campo no intervalo e fala assim, não foi isso que ele nos pediu. Não foi isso que o técnico treinou. Estamos fazendo tudo diferente. É uma história que se repete. A queda do Paulo Souza, Flamengo e Bragantino. Alguém acha que o cara treinou para jogar daquele jeito? Nenhum técnico treina para jogar daquele jeito. Agora, os caras não querem seguir, os caras não querem fazer. É nítido isso. Eles não gostam do Sampaoli. Sampaoli também tem culpa no cartório. Inclusive, já... Tá na cara que eles não gostam do Sampaoli, cara. Tá na cara. Só não enxerga quem não quer. Agora, se a diretoria demitir Jorge Sampaoli, é dar mais corda pra esses caras, galera. Acorda, pô. Acorda. Mauro, o Flamengo Cuiabá. Mauro, os reservas, acho que mais ainda, porque não jogam. A segunda entrevista do Felipe Luiz deixando bem claro que está desorganizado. O Felipe Luiz deu uma agora depois do jogo contra o Olímpia. O Olímpia já tinha dado uma lá atrás. Ele está desorganizado e ele não está jogando nada. Aliás, ele já deveria ter ido embora do Flamengo. O Felipe Luiz não tem condições de ser um jogador profissional que atue regularmente. Fez um jogo excelente contra o Grêmio, depois foi uma porcaria contra o Atlético e péssimo contra o Olímpia. Ele é um jogador ótimo, ótimo vale jogador. Sempre lembrar, né? Ótimo final jogador. Contra o Palmeiras, gol nas costas dele da Libertadores. Final contra o River Plate, gol nas costas dele na final de Libertadores. Sempre os jogos mais corridos ele não aguenta. Ele nem terminou, ele saiu no primeiro tempo contra o Palmeiras e no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense também. As 2 finais de Libertadores recentes, ele saiu no primeiro tempo. Teve a do River, que o gol foi nas costas dele também. Sim, ali eu achei que foi mais falha do Arão e do Gerson que bateram cabeça, né? Mas enfim. Mas foi do lado dele. O fato é o seguinte, o Felipe Luiz foi um ótimo jogador, mas ele hoje não tem mais condições, gente. Então, não dá pra você ter um cara no elenco que você prepara pra um jogo. Pô, o Felipe Luiz, cara, quase 40 anos, pô. Não tem condições. Ayrton Lucas tem que jogar, pô. Jogo contra o Grêmio, que ele vai bem, e esse jogo depois fica meses sem jogar. Você não tinha a menor condição de jogo. Ele chegou a devolver uma bola, atrasar uma bola no peito do adversário no primeiro tempo. Ele deu a bola no jogo do Olímpia. Um cara como ele, super lúcido dentro de campo, cheio de recursos. Ontem na coletiva do São Paulo, à noite eu vendo em casa, teve duas perguntas interessantes que fizeram para ele, né? Essa que os caras perguntou a ele, que o Felipe Luiz falou, perguntado para ele desconversou, e outra que ele, quando ele estava no Atlético Mineiro no Santos, ele ontem na coletiva falou, os jogadores têm que se adaptar ao estilo, né, mais ou menos esse trabalho. Né? Ele falou no programa do Sport TV, quando o Paulo Souza era o técnico, deu entrevista, né? Aliás, o São Paulo nunca deu entrevista exclusiva. Aí estava
meio querendo chamar a atenção, que estava desempregado e tal, foi lá no Sport TV. Aí ele falou o quê? Não, o técnico tem que se adaptar aos jogadores e tal. Aí ontem ele falou o contrário. Não, o jogador tem que se adaptar ao técnico. Aí o cara lembrou lá atrás, né? Pois é, aí você junta os dois e você vê que é uma contradição. Quer dizer, ele tem muita responsabilidade, ele também não... Assim, eu acho que tem jogadores que com certo técnico não dá, cara. E o elenco do Flamengo é a metade e com o São Paulo ele não vai jogar, pô. Os caras são preguiçosos, pô. Pedro não marca ninguém, pô. Está se ajudando. Não acho que ele seja um mau treinador. Acho que ele tem bons conhecimentos, já montou boas equipes. Como é que foi no jogo do Flamengo contra os times do São Paulo? 1-0 no Santos, duríssimo jogo, né? No Brasileiro de 2019, gol do Gabigol. 4-0, o Flamengo já era campeão, tomou de 4-0. Depois teve 1-0, né, para o Atlético Mineiro do Maracanã, gol contra do Felipe Luiz. E o 4-0, que derrubou o Domenech. Então, assim, os times dele já vieram para cima do tempo do Universidade do Chile. O time do Montilho, que ele era o técnico também, que atropelou o Flamengo também, eliminou na Libertadores. Esse cara não sabe nada, não. Ele é um cara com bons conhecimentos técnicos. Só que ele é um cara difícil de relacionar, porque só vai funcionar num elenco mais, digamos assim, cordato, né? Que vai aceitar o técnico caladão, que só passa. E esse elenco do Flamengo, não. Não é assim. Então, assim, os dirigentes que contratam têm que saber que ele está misturando duas coisas difíces ali de combinar. E eles ficam nessa tentativa e erro. E esse ano a tentativa e erro só dá em erro. Agora, é claro que os jogadores, assim, quando a gente fala que o jogador não quer, eles não estão seguindo. O técnico pode treinar o que for, não vai funcionar. A não ser que ele chegue na quarta-feira, aqui não queremos ser eliminado, vamos tentar seguir aqui, por alguma razão. Mas não funciona. E aí tem algumas coisas, por exemplo, por que ele não tira o Gabriel do time em nenhum jogo? O Gabriel não tem mais condição de ser o titular absoluto, gente. Há muito tempo que ele não está jogando para isso. Eu acho que ele... Concordo, viu, pessoal? Gabigol é titular pela moral que tem, né? Mas bola que é bola, não tá jogando nada. Tem uma importância muito grande na história do clube. Eu acho que ele tem muita identificação com o Flamengo. Ele entende muito bem as coisas do clube como são. Ainda é um jogador que pode render no Flamengo. Ele eu acho que é. Sim. Mas o banco pode fazer bem, Ele né? vai fazer 27 anos ainda. Ele ainda é um cara novo. Mas ele não tem correspondido. Ele não faz diferença. Ele é facilmente marcado. Não consegue criar uma jogada. É um momento ou outro, que a bola que ele meteu na cabeça do Bruno Henrique, lá no gol do Olímpia. Aí você vê quantos jogos tem isso? Aí passa um jogo, outro jogo, não acontece nada. Não leva perigo, não cria uma situação. Enfim, é um jogador previsível até. Valdo, você... Então, assim, eu acho que ele mesmo tem que refletir onde que ele vai. Aí os caras estavam discutindo há pouco tempo atrás, algumas semanas, estavam no noticiário, renovação de contrato. Por que renovar o contrato? Vai até o final do ano que vem. Não, pedindo 2 milhões de salário. Não, por quê? Tem isso, o Gabigol quer o cara daqui aumenta de salário. Vem cá, bonitão. Se pagar 2 milhões pra Gabigol, galera, tem que acabar, pô. Aí não tem condições, cara. Vamos discutir isso no ano que vem. Quando chegar lá para maio do ano que vem, abril, maio, que você vai entrar já no último semestre, vamos conversar. Você avalia o momento do jogador e tem que dizer, ó, se fosse hoje, né? Cara, você hoje não é o Gabigol 2019, 2020. Não, peraí, não, você não é, você não está jogando. A gente não vai pagar você isso aqui, então, o que você está pedindo. Você não merece, cara, você não merece um aumento, o que eu estou dizendo. Você vai ganhar igual, ou sei lá quanto que vai ganhar, mas você não merece um aumento. Por que eu vou te dar um aumento? Você está jogando menos que jogava antes. O que acontece? Aí vão renovar o contrato ainda, porque com medo de perder o cara? Tiver que ir embora, vai embora. O Zico saiu um dia do Flamengo, o Flamengo não acabou, gente. Ah, mas aí gastaram muito dinheiro, ele já deu retorno. Os 17 milhões de euros que ele custou, já deu retorno. Ele fez gol em 3 finais de Libertadores, 2 o Flamengo ganhou. Ele foi valiosíssimo no título brasileiro de 19 e de 20, que ele jogou pra caramba na reta final com o Ceni. O de 2020 ele pegou no... Né? Ele carregou nas costas. Lembra aquele da Gabigol? Vê com o Gabigol agora. É totalmente diferente. Ele tem que ver isso, alguém tem que... Eu acho que tem que deixar sair, cara. É fim de ciclo. Acabou o ciclo, cara. Deixa o cara sair, galera. Acabou o ciclo. Falar para ele. Ao invés de falar em renovar contrato, a conversa com o Marcos Braz tinha que ser essa. Gabriel, você não está bem. Eu não posso renovar o contrato com você, discutir um aumento se você não está fazendo por merecer. Não, peraí, mas eu sou o Gabigol. Você é o Gabigol, tudo bem, pode ser ali o Gabi, pode ser o que for, você não está jogando, cara. Olha os seus números, olha o seu desempenho. Pega os scouts deles, não bota na mesa. Está aqui, ó. Me mostra isso aqui, me fala isso aqui. A gente levanta isso aqui fácil agora. Aproveitamento de conversões de gol, número de finalizações, assistências, todos os números dele caíram. Aí ele vai ganhar um aumento ainda? Por que isso? Que gestão é essa? Acho que esses são pontos que têm que ser discutidos. Você renova correndo o contrato de um cara que está voando e você... Tipo, Bruno Henrique em 2019. Ele foi contratado, ele não tinha esse peso todo. Aí ele adquiriu um valor enorme, que ele foi super decisivo naquele ano e tal. Rapidamente, fizeram o quê?
deram um grande aumento para ele, colocaram o Bruno Henrique no patamar dos maiores salários do clube e meteram uma multa altíssima. Logo depois, Jesus foi embora para Portugal. A imprensa de Portugal dizia que ele ia ser comprado por 12 milhões de euros, porque a multa inicial era 12 milhões de euros. Mas aí o Flamengo já tinha metido a multa por 60 milhões, 70 milhões na renovação. Eu me lembro que eu cheguei a falar com um colega lá de Portugal. Ah, não, o Benfica vai contratar porque são 12 milhões de euros, é um preço muito módico. Não são 12 milhões. Isso era ano passado, o contrato mudou em dezembro, bonitão. E tanto que não levou. Porque o Benfica não ia pagar aquela 12 milhões era pechicha para o Benfica. Ele estava voando, o português estava lá, o JJ, queria ele. Acabou que depois contrataram o Cebolinha junto ao Grêmio, né? Por um valor um pouco maior até do que 16, 17, sei lá, que eles pagaram na época. Então tem várias coisas que são discutíveis. Agora, os jogadores claramente não executam o que o técnico pede. Certo ou errado, São Paulo, não executam. Jogam do jeito que eles querem. E observem, não sei se a gente pode mostrar a imagem, a reação dos jogadores ou a falta de reação na hora do pênalti. Um time que tem um pênalti marcado nos acréscimos, que pode livrar você de uma derrota, geralmente faz o quê? Fosse o Botafogo, que o Flávio citou. Os caras vão comemorar, né? Pô, a chance... O cara que sofre o pênalti, geralmente, que você fala, vai lá, alguém vai abraçar o cara. Pô, tu conseguiu um pênalti. Vai resolver o nosso problema aqui. Pelo menos a derrota talvez não aconteça. Não dá pra falar, tem que ver o vídeo. Se a gente puder mostrar... Ó, Kaique, se a gente conseguir mostrar aí, Kaiquinho... Então essa aí, pessoal, foi a análise do Mauro César, eu concordo, tá? Acho que o Flamengo, cara, enquanto manter essa panela aí, cara, treinador europeu não vai conseguir ficar aqui. É muita panela, cara. E dá 2 milhões de reais pra Gabigol. Rapaz, não concordo de jeito nenhum. Deixa nos comentários aí o que vocês acham da análise do Mauro César aí, valeu? Um abraço e até o próximo vídeo, nação.